Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a cuidar das queridinhas do momento. As arábicas, as lindíssimas arábicas. Quer saber tudo sobre essa planta aqui, essa variedade de rosa deserto? Então fique ligado nesse vídeo até o final. Olha, muita gente tem arábico em casa e não sabe, e tem muita gente querendo ter, sabia disso? Olha, são as rosas do deserto sim que estão fazendo cada vez mais sucesso, principalmente por esse aspecto delas, né? Esse aspecto mais compacto, né? Esse caudex em formato de barril mais achatado e essa ramificação super abundante. Realmente, as arábicas, elas são fascinantes, mas você sabe quais são os cuidados específicos que você deve ter com as arábicas, diferente do que geralmente você tem aí com as suas Adênio obeso? Então vamos lá. Primeiro, é importante você saber diferenciar a Adênio arábica das demais, tá? Então, a Adênio obeso é a planta que todo mundo aí vai ter. 99% das pessoas que têm rosas do deserto em casa possuem um Adênio obeso, como essa grande maravilhosa aqui, tá? Então, uma Adênio arábica, ela leva muitíssimos anos para atingir esse tamanho. É até possível você ter adênios arábicos bem grandes, tá? Mas um diferencial da arábica é o caudex mais achatado. Olha só como ele está escondidinho, olha o tamanho dele, né? Então ele tem um caudex em formato de barril, tá? Um caudex mais achatado. Então você pode até ter algumas variações de uma planta para outra, mas sempre é esse caudex em formato de barril. E outra coisa marcante da arábica é essa ramificação abundante que sai da parte de cima desse barril. Olha, a ramificação ela sai daqui de cima sem haver a necessidade de você fazer as podas. Então, se você pudesse ver aqui essa rosa deserto aqui, essa Adênio obeso, ela já passou por algumas podas. Então, muitas Adênio obeso que eu tenho, elas possuem cicatrizes de poda. Essa aqui nunca vai ter. Por que essa aqui nunca vai ter cicatriz de poda? Porque ela se ramifica naturalmente, é uma característica genética dessa variedade, dessa espécie de rosa do deserto, tá? Então isso é bem legal, porque você não vai precisar ficar cortando os galhos aí. Mas muita gente pergunta, mas professor, se eu cortar esses galhos, vai fazer algum mal? Mal não faz, mas vai atrapalhar um pouco o aspecto natural dela, que é bem bonito. Uma outra coisa importante para você reconhecer é a folha, que geralmente ela tem uma textura de veludo, tá? Se você passa a mão assim, você sente que é uma textura de veludo. E a floração, né? Inclusive essa pequenininha aqui, ela tá com um botãozinho aqui, ó. A floração da Adênio arábica, ela sempre vai ser uma flor simples, geralmente um tamanho pequeno, simples, singelo, só tem uma fileira de pétalas e ela vai ter uma coloração rosa esbranquiçada, geralmente tendendo para o rosa, tá? Então esse é o padrão das Adênio arábica. O que acontece muito por aí é haver uma mistura, tá? O pessoal faz o cruzamento de arábico com a Adênio obeso, funciona geralmente, tá? Aí você cria híbridos com características das duas plantas, tá? Então você pode ter uma Adênio obeso que lembra um arábico com um padrão de ramificação, por exemplo, que eu já vi bastante por aí. E para cuidar dessa planta, em termos de adubação, não se diferencia muito do que você fizer para Adênio obeso, tá? Agora, a rega é uma coisa bem interessante falar dessa planta aqui, porque a Adênio arábica ela gosta mais de água ainda do que a Adênio obeso. Então, se você quer ver a sua Adênio arábica aumentando de tamanho, crescendo bastante, capriche na rega aí. Ela adora a água, tá? Então, capriche bem na rega, lembrando que o mesmo cuidado vale aqui. Precisa ter o substrato bem drenante, tá? Mas pode caprichar nessa rega aí, porque a Adênio arábica gosta bastante de água. Um ponto negativo que essa espécie tem é que, devido à característica aveludada das folhas, ela é um grande atrativo para ácaros, tá? Então os ácaros adoram. Então se você pretende ter muitas arábicas aí no seu plantel, prepare-se para controlar os ácaros, tá? É interessante você ter um espaço exclusivo das arábicas, porque se você deixá-las ali misturadas com as suas demais plantas,
pode ser que elas acabem virando um foco ali de ácaros que acabe disseminando para as outras plantas. Então é interessante você ter um espaço mais à parte ali para suas arábicas, para facilitar esse controle, tá bom? Tá gostando desse vídeo? Ó, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixa o like aí no vídeo e assim você ajuda demais, tá bom? Mas existe uma poda que você pode e deve fazer nas arábicas, tá? Só que não é poda dos galhos. Na arábica a gente faz poda das folhas. Eventualmente aqui a gente corta essas folhas, tá? Não precisa ser a folha toda, pode ser ali perto da base dela, para controlar o crescimento desses galhos. Porque é interessante, o interessante na arábica é esse formato mais compacto, né? Então geralmente a gente não quer que esses galhos fiquem muito compridos, porque eles caracterizam um pouco a planta, né? Então a gente quer que ela tenha realmente esse aspecto de arábica, né? Então eventualmente a gente usa uma tesoura aqui de vez em quando para fazer a poda das folhas. Eu vou fazer uma poda nessa arábica aqui que ela já está bem assim crescidinha e os galhos, ó, eles estão meio compridos, tá? Então para inibir esse crescimento do galho eu vou fazer a poda nas folhas. E quando eu faço a poda nas folhas, esse caudex aqui, ele vai dar uma encorpada, vai ficar mais gordinho, tá? Então para podar as folhas é muito simples, ó. Você pode usar qualquer tesourinha aí desinfetada com álcool, aí você vai cortando aqui, perto da base delas, tá? Você vai cortando aí. Faça essa poda sempre em períodos quentes do ano, tá? Não faça em períodos chuvosos ou períodos de frio, tá? E isso aqui é uma manutenção que normalmente eu faço nas arábicas, a gente inibir um pouco esse crescimento desses galhos aqui, tá bom? E uma pergunta que muita gente faz, será que eu posso fazer enxertos na arábica? Pode sim, fica bem bonitos, tá? Muita gente faz enxertos de flores mais nobres de Adênio obeso, enxerta aqui na arábica. Dá certo demais, aí você pode fazer aí, depois você volta aqui para me contar como é que ficaram esses enxertos, tá? Muita gente faz. E aí, gostou desse vídeo? Tem arábica em casa? Olha, se você não tem, eu recomendo que você corra para adquirir logo a Adênio arábica, que vale muito a pena, é obrigatório para qualquer um que é apaixonado por rosas do deserto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram, que está aqui embaixo. E fica aí que aqui na tela vão aparecer 2 vídeos que vão te ajudar demais. Até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau.